gostaria que vocês prestassem bem atenção na palestra. Como eu falei antes, a gente prepara, eu não sei nem o que ele vai falar, mas com certeza é importante, né? Então, mesmo que a gente não consiga decorar a palestra todinha, mas um pouquinho que a gente leva já serve. Cada segunda-feira, se levar um pouquinho de cada palestra, já ajuda. Maurício, faz favor. Muito boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. A gente vem pouco na segunda-feira, né? Hoje deu certo porque é feriado em Praia Grande, onde eu trabalho, ficou mais fácil. Nós estamos vivendo tempos muito conturbados, não é verdade? A gente se sente apreensivo a cada notícia, cada vez que assiste um pouco o noticiário, seja o noticiário nacional, seja o internacional, né? A gente o tempo todo fica sobressaltado. Mesmo o noticiário boca a boca, aquele que a gente ouve dos amigos, na feira, aquele que a gente ouve em casa, a gente fica muito apreensivo com tudo que pode acontecer. Dá uma sensação de que tudo pode acontecer a qualquer momento. Vocês não sentem isso? Esse estado de alma precisa ser percebido por todos nós e cuidado, porque quando a gente espera sempre por qualquer coisa, e quando a gente fala qualquer coisa, a gente espera sempre pelo pior, não é verdade? Esse estado de alma, ele é muito complicado para as nossas vidas. Ele impede mesmo a nossa realização e o nosso aprendizado. Por quê? Porque o que todas as religiões e a ciência e a filosofia nos fala é a respeito da lei da sintonia, que a gente percebe e a gente consegue realizar aquilo para o que nós estamos preparados. Nós estamos sintonizados de uma forma que o nosso estado de alma vai ser a porta que vai abrir ou fechar a gente para as lições, para as oportunidades, para aquilo que a vida nos quer ensinar. Então, a gente precisa prestar muita atenção com que estado de alma, com que atitude nós temos vivido os nossos dias. Esse sobressalto, essa inquietude, essa intranquilidade que a gente vive, precisa ser percebida. E contam os evangelhos que logo após a morte de Jesus, que foi um tremendo impacto no corpo dos discípulos, a gente pode imaginar. O que seria viver 3 anos ao lado de Jesus? Vocês já imaginaram? 3 anos recolhendo todos os dias informações, vivências e o amor diretamente da fonte. Será que a gente é capaz de imaginar o que possa ser isso? É maravilhoso, né? Absolutamente maravilhoso. E perder isso? Quando você acostumou, quando você aprendeu que essa era a fonte inesgotável, que era a própria presença de Deus na terra, você de uma hora para outra, de uma maneira absolutamente inesperada para os discípulos, eles perderam o seu mestre. Foi muito impactante, certamente, para eles, porque eles, na entrada de Jerusalém, naquela festa de Páscoa, Jesus foi recebido com uma grande festa. Vocês lembram que é hoje comemorado como Domingo de Ramos, né? A chegada de Jesus a Jerusalém foi um marco na história daquela cidade. Contam os evangelhos que ele, sobre um burrico, era tão louvado pelas multidões que saudavam, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E a forma deles festejarem uma presença tão ilustre, tão alegre para a comunidade daqueles tempos, era exatamente
os ramos que eram balançados, que eram uma forma de aclamação. E eles tiravam as suas túnicas, contam os evangelhos, para colocar como pavimento para a passagem de Jesus. Aquilo deu um impacto enorme na cidade e muito grande também sobre os discípulos. Eles que imaginavam, como todos os judeus naquele tempo, que o Messias libertador era um libertador político e militar da opressão que a Judéia recebia então por parte da dominação romana. Eles falaram o quê? Com esse impacto, com essa chegada, com esse grande festa do povo, agora a grande mudança vai acontecer. E foi nesse momento, quando eles esperavam tudo, que Jesus foi capturado, foi vendido, foi julgado e foi crucificado. Então era um impacto muito grande. Depois disso, contam os evangelhos, a insegurança, a inquietude, o medo tomou conta do corpo de discípulos. E esse sentimento deles hoje é muito parecido com o nosso também. Essa insegurança que eles ficaram, dando a impressão de que a qualquer tempo os soldados de Roma podiam vir para capturar quem? Eles mesmos, como seguidores daquele Jesus, eles mesmos estariam sujeitos à perseguição, à prisão e à morte, como aliás o futuro comprovou. Eles estavam terrivelmente apreensivos. Fecharam-se em casa até que receberam a visita em corpo espiritual de Jesus, mas ainda não sabiam bem o que fazer. O momento chave, o momento que transformou a postura deles, foi o Pentecostes. Porque naquele momento em que eles não sabiam bem como proceder, que a sociedade, o pátio do templo estava cheio de pessoas oriundas de cada país, porque Jerusalém era uma cidade cosmopolita. Isso quer dizer que povos de várias procedências estavam no pátio do templo. E os discípulos ali, sem entender muito bem, começaram a conversar com as pessoas, e aconteceu um fenômeno inigualável. Eles começaram a conversar, cada um com um grupo de pessoas provenientes de um lugar, e falavam nas suas línguas. Falavam em egípcio para os egípcios, em grego para os gregos, e assim por diante. E as pessoas não conseguiam entender, porque o linguajar deles era absolutamente correto, era de uma mensagem iluminada, e aquilo causou um grande impacto, a ponto de, conta-se em Atos dos Apóstolos, as pessoas começaram a falar assim: como pode acontecer? Como isso pode estar acontecendo? Alguns levantaram a hipótese de que eles estariam bêbados, que aquilo era fruto do alcoolismo dos discípulos. E aí Pedro levanta a voz e fala: não é disso que se trata. É o Espírito que está falando através deles. Hoje nós viemos aqui conversar com vocês sobre mediunidade. Porque nesses tempos de insegurança, nada melhor do que todos nós sabemos de que nós temos parceiros espirituais. Todos nós já nascemos e morreremos com uma parceria espiritual de luz nas nossas vidas. Será que a gente é capaz de acreditar nisso? Nós podemos buscar a nossa segurança no quê? Quando a gente pensa em segurança para a nossa aposentadoria, segurança para a nossa vida, a gente pensa em dinheiro. A gente pensa no que mais? Ter amigos importantes, porque diz que quem tem padrinho não morre pagão, não é?
Então você ter pessoas poderosas, conhecer pessoas poderosas. Tem gente que se fia nos padrinhos de uma maneira absurda, compra briga, impõe o seu ponto de vista. Vocês conhecem gente assim? Sim. Diz que Brasília que é o terror para isso. Duas pessoas batem o carro, um sai. Você sabe com quem você está falando? E o outro, e você sabe com quem você está falando? Todo mundo se fiando em padrinhos. Aonde está a nossa segurança? Nós que vivemos essa situação permanente de inquietude, de insegurança, nós precisamos perguntar: aonde está a nossa segurança? No dinheiro? Na boa aparência? É muito comum que as pessoas, quando vão para um lugar onde elas se sentem seguros, vão fazer uma apresentação em um lugar qualquer, uma cantora que vai cantar pela primeira vez, uma pessoa que vai se colocar numa situação que ela nunca esteve antes. Sabe o que é comum acontecer? Melhorar o quê? A aparência. É muito interessante a gente investir na aparência nos nossos momentos de insegurança. Tem até um ditado que a mulherada usa muito: se a vida não muda, mude o cabelo. Parece que se você estava mal, mas pintou o cabelo, a vida mudou. É impressionante no que a gente se fia. Onde está a fonte da nossa segurança? Nós precisamos pensar a respeito disso. O Espiritismo veio trazer elementos para a gente, para confirmar o que inúmeras filosofias e religiões já vêm falando para a gente. Nós nascemos com espíritos protetores. Na história da humanidade, nunca ficou uma coletividade, uma tribo indígena, uma nação que seja, sem a cobertura de um espírito protetor. Mas vocês sabiam que o Brasil tem um espírito protetor? Se você ler o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, você vai saber inclusive o nome dele, né? Ismael. Ismael é o anjo protetor do Brasil. Muito, não só com os governantes, muito trabalho ele está tendo, não só com os governantes, mas com o crime organizado, mas também com todos nós. Porque os governantes vieram de onde? De Marte? Eles vieram da nossa sociedade. E foram eleitos por quem? Pelos marcianos? Não, por nós mesmos. Tanto é assim que aquilo que nós reclamamos dos governantes é o que mais nós queremos dos políticos. Se você acompanhou um dia de um processo eleitoral, você vai saber que o que o eleitor mais pede para o candidato é aquilo que depois de eleito ele mais vai execrar, mais vai xingar o político. A gente não quer que eles desviem dinheiro para eles, não é verdade? Mas a gente quer que eles comprem jogo de camisa para a gente na eleição, que eles comprem cadeira de roda, que eles façam isso, façam aquilo, deem material de construção. Isso não é desvio também? Isso não é corrupção também? A gente não quer que eles empreguem os parentes deles, mas o que mais se pede para um político em campanha é que empregue os parentes nossos. Aí não é corrupção? É muito curioso como nós gostamos de dar de dedo para os outros em coisas que nós mesmos não estamos preparados. Repetindo a saga dos fariseus, que segundo Jesus colocavam nos ombros dos outros cargas que eles mesmos nem estavam pensando em carregar. Então nós precisamos pensar muito nessa nossa indignação moral que hoje nós vivemos, até certo ponto justa, em termos de Brasil, em termos de cidade, São Vicente, em termos de realidade toda. Porque nós precisamos olhar para a gente mesmo e pensar: e eu? Será que eu sou tão melhor assim?
Gandhi, o Mahatma Gandhi, o único líder político do mundo que promoveu a independência de um país sem nenhuma espécie de violência, propagando a não violência, ele nos exortava da seguinte maneira: faça em você a mudança que você propõe para o mundo. O Brasil só vai ter uma política melhor quando tiver eleitores melhores, gente. E a nossa família vai ser melhor quando? Quando tiver membros melhores. E o seu condomínio vai ser melhor como? Vai ser melhor quando? Quando tiver condôminos melhores. Não tem jeito. A nossa polícia, ela só vai ser boa quando tiver o quê? Seres humanos melhores. Allan Kardec, quando pega a revelação dos espíritos de que a Terra vai mudar, de que os planetas evoluem, não só os seres, mas os planetas evoluem, passando, no caso da Terra, já fomos planeta primitivo, agora somos planeta de provas e expiações, e vamos passar a ser mundo de regeneração. Quando os homens, quando nós pensamos nos filmes como vai ser o futuro, o que caracteriza o futuro nos filmes de ficção científica? Equipamentos revolucionários, naves espaciais, tecnologias as mais variadas, tudo muito moderno. Nenhum ser humano conseguiu pensar o mundo do futuro com a única característica que os espíritos revelaram para Allan Kardec, que vai caracterizar o mundo do futuro, que é o quê? O amor, né? Seres humanos melhores. Sem seres humanos melhores, nenhuma instituição da Terra, nada vai melhorar. Não tem chance, não tem saída, não tem plano facilitado. Por isso é que a educação, não só aquela das escolas, mas a autotransformação é a fundamental, é a mudança fundamental para nós pensarmos em nos candidatarmos a estar num mundo melhor. E a autoeducação para fazer o quê? Para apertar botão melhor, não é isso? Quem aperta botão melhor é um ser humano melhor, não é isso? Não. Não? Eu não acho. Quem tem mais títulos de doutorado, mestrado, é melhor do que o outro, não é verdade? Não. Nós estamos falando de educação e nada que a educação melhora. O que é que torna um ser humano melhor? É a transformação moral. Nós precisamos entender aonde está o certo e aonde está o bem, porque nós temos ganhado muita tecnologia na história do planeta, mas nós não sabemos bem utilizar essa tecnologia. Conta-se que aqui no Guarujá morreu um dos brasileiros mais ilustres da história, exatamente porque ele viu aquela tecnologia que ele tinha empregado décadas da sua vida, a sua vida inteira praticamente, para criar, estava sendo usado para matar brasileiros, para brasileiros matar brasileiros. Quem foi? Santos Dumont. Isso é só um exemplo entre muitos, muitos e muitos, de que o nosso problema não é tecnologia, de que o futuro da humanidade não depende da tecnologia, depende de como nós usarmos a tecnologia, como nós faremos para melhorar a nós mesmos e assim melhorar a Terra. Mas como é que nós podemos melhorar nós mesmos e melhorar a Terra? Gente, se nunca ficou na história da humanidade um segundo, uma comunidade, um ser humano na Terra sem assistência espiritual, se a ciência fala que nós estamos há 40 mil anos na Terra, o Homo sapiens sapiens, a nossa espécie, há 40 mil anos na Terra, e nunca ficamos sem instrutores, se muitas pessoas, muitos espíritos que moravam na Terra já não precisam encarnar mais porque aprenderam o caminho da luz, se nos últimos 2000 desses 40 mil anos o diretor espiritual da Terra falou: chega, vou parar de mandar gente para lá, porque agora precisa ir
precisa chegar na terra a lição principal. E quando a gente tem um trabalho muito importante para fazer, a gente manda alguém fazer? Eu tenho que fazer. A gente manda alguém fazer o trabalho que é mais importante? Você manda alguém educar seus filhos? Você manda alguém dar um beijo no seu marido? Manda? O diretor espiritual da terra, Jesus Cristo, resolveu, há 2000 anos atrás, vir Ele mesmo até a terra para ensinar as lições principais. E só nos últimos 2000 anos, nós todos aqui, em média, devemos ter tido 20 encarnações na terra. Entre as 20 encarnações na terra, entre uma e outra, sabe o que nós fizemos lá no mundo espiritual? Cursos, trabalhos, para aprender o quê? A mesma mensagem que Jesus tinha trazido. Então nós temos 20 vidas e 20 entre vidas, interstícios entre encarnações, de aprendizado do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E só estão encarnados na terra aqueles que não conseguiram aprender. Isso situa nós, todos nós, exceto aqueles que vieram em missão para exemplificar o amor trazido por Jesus Cristo. Se você se considera nessa posição, por favor, ou venha da palestra ou vá para o manicômio. Então, nós, fora os missionários de Deus, todos os outros viemos em aprendizado. Por quê? Porque Deus tem sempre uma grande esperança a nosso respeito. Ele tem uma esperança que a gente possa finalmente aprender. Quando você repete 3 vezes de ano uma série na escola, você é considerado multirepetente. E nós que repetimos 20, somos o quê? Não tem nome para isso, é poli, multi, ultra, super, plus repetente. Essa é a má notícia, mas a boa notícia que a gente tem para trazer para vocês é a seguinte: se nós estamos vivos, é porque ainda há tempo. E ainda há tempo para nós aprendermos e para nós nos transformarmos. Mas como é que uma pessoa, como é que espíritos como nós, que já estamos habituados em saídas mágicas, em atalhos para resolver os nossos problemas, como é que nós vamos mudar assim em tão pouco tempo? Porque afinal contam os espíritos que essa deve ser a última encarnação de todos nós, até que se possa ser decidido se nós vamos permanecer na Terra ou se nós vamos ser convidados a habitar um outro planeta. Essa é a nossa última encarnação. Isso quer dizer que a gente tem relativamente pouco tempo, principalmente se você considerar uma história de 40 mil anos. Perante 40 mil anos, se você tiver mais 20 anos, 30 anos de vida, é o que? É nada. É nada. Mas cada pouquinho, ela está falando que tem pouquinho, mas cada pouquinho, nada é desperdiçado na escola de Deus. Se você está aqui e ainda tiver 5 anos, 2 anos, 3 anos, é porque nesse tempo ainda há uma chance de você aprender o principal. E aí vem a mediunidade para nos ensinar que todos nós, o tempo todo, estamos em contato com espíritos. Alguém mais novato aqui pode ficar sobressaltado. Ai, Maurício, você está vendo alguma coisa aí? André Luiz, quando conta de suas excursões aqui, já como desencarnado aqui na Terra, ele fala que ele via as pessoas na Terra andando e cada um tinha 4 ou 5 assessores. A gente pensa que é só anjo da guarda? Nós estamos cheios de assessores, gente. Paulo fala pra gente nas cartas dele que nós andamos e vivemos cercados de testemunhas. Isso assusta vocês?
não senti firmeza. Porque nós somos herdeiros da cultura do terror. Ver fantasma é bom? Eu não. E não teve medo. O mundo espiritual é passado pra gente como assustador. Ai, ver morto, ouvir morto. É bom isso? Gente, se você for no médico e falar que está vendo coisas e ouvindo vozes, você é capaz de ser internada, porque o nosso mundo não acredita, o nosso mundo não percebe. Há toda uma grande dimensão da vida que nós ignoramos, nós reprimimos, nós punimos todo aquele que ouve vozes. É comum que criminosos falem que ouviram vozes que mandavam eles cometerem os crimes. Vocês nunca ouviram notícias assim? Aí você fala assim, ah, é só desculpa dele. Não, é desculpa também. Mas todos nós, em todas as nossas atitudes, do bem e do mal, estamos cercados de assessores. Ai, Maurício, então nós somos mandados. Tudo que a gente faz é porque nós somos bonequinhas dos espíritos? Não. Responderam os espíritos a Allan Kardec que não existe uma influência espiritual, que ele chama de arrastamento, não existe uma influência espiritual que mande na vida, nas nossas vidas, exceto se nós deixarmos. Tem um ditado que fala assim, diga-me com quem andas, te direi quem és. No Espiritismo a gente fala assim, diga-me o que sentes, diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas, e que eu te direi quem és. Se você quer saber quais são os espíritos, qual o teor, qual a elevação dos espíritos que tem cercado a tua vida, e portanto você vai saber que ideias eles têm alimentado, eles têm fortalecido para você, é só você pensar qual tem sido a frequência do seu rádio. Se você está ouvindo música ruim no seu rádio, o que você tem que fazer? Briga com o rádio, joga ele no chão. É assim. Se você está ouvindo música ruim no teu rádio, só tem uma medida a ser tomada: mudar a sintonia. Nós precisamos mudar a sintonia das nossas vidas, aprender a mudar a sintonia das nossas vidas. Se você tem pensado, está envolvido num conflito familiar, é só uma hipótese, porque eu sei que quem vem para o grupo da prece não tem problema familiar. Mas é só uma hipótese. Se você está vivendo conflito no seu condomínio, mas eu também sei que espírita não vive problema no condomínio, porque são almas purificadas, né? Se você está vivendo essas situações, você tem uma oportunidade muito grande de desenvolver pensamentos de... Quem vive no conflito desenvolve pensamentos do quê? De rancor. Você ouve coisas que não gostaria e perdoa fácil? A gente perdoa fácil? Não. E a gente fala coisas que não devia também? Fala. E se arrepende fácil? E pede perdão? Não. Tudo isso vai carregando as nossas vidas, fazendo com que a gente fique sintonizado com uma sintonia muito ruim, atraindo espíritos que vibram em que faixa? Ora, na faixa baixa, na faixa da vingança, na faixa do não perdão, na faixa do ódio. Você quer mudar a tua vida? Como vai mudar a tua vida? Ah, eu venho aqui no grupo da prece. Ok, ótimo, continue vindo. Mas se a cada vez que limpar aqui, você sair daquela porta e já começar a sujar de novo, você já limpou a sua casa num dia que está um entra e sai grande de pessoas? Final de ano, né, geralmente.
Final de ano enche a casa, 10, 15 pessoas e só você para limpar. Já aconteceu isso? E você passa o pano, logo em seguida vem alguém. Sapato sujo. E você passa o pano e sapato sujo. E passa o pano e sapato sujo. Vai ter uma hora que você vai fazer o quê? Gente, vamos parar aí. Eu vou pôr um pano ali na entrada da cozinha que você está tentando limpar. Vou pôr outro pano aqui. Quem passar, limpa o pé antes. O que vocês acham disso? Não é lógico? É o que a gente faz. E na vida da gente? Na vida da gente não basta só a gente passar aqui o nosso pano para limpar os efeitos da nossa baixa sintonia espiritual. Precisa também de uma disciplina. Você precisa ter um pano ali na tua casa, no teu trabalho, na porta do teu carro, em todos os lugares você precisa ter um pano para limpar o teu pé, para limpar a tua atitude. A cada momento você precisa perguntar para si mesmo. Isso é um exercício muito prático, viu, gente? Muito prático. Como eu estou agora? Se antes de você conversar com uma pessoa, você tem uma conversa importante para fazer com seu chefe, com seu filho, com seu marido, se antes de você tomar qualquer atitude, fazer qualquer coisa na vida, você perguntar: como eu estou agora? E você descobrir que você, naquela altura do dia, já está desgastado, já está irritado, e aí você remonta: não, peraí, eu não dormi bem hoje. Quando eu não dormi bem e eu acordei irritado, eu já falei uma palavra atravessada em casa. Quem fala uma palavra atravessada recebe outra. E aí, já saiu de casa, chegou no trânsito. Quem sai de casa assim, chega no trânsito, vai dirigir como? Mal. Vai dirigir fechando, vai dirigir desrespeitando. Quem desrespeita vai receber o quê? Desrespeito. Onde é que para isso, gente? Onde é que vai parar isso se você não for capaz de perceber como você está e alterar? Há tanto tempo Jesus Cristo deu a receita salvadora das nossas vidas para essas situações. Quem tem conseguido utilizar? Qual é a receita salvadora? São as 3 palavras mais simples que Jesus passou: vigiai e orai. 3 palavrinhas. O que quer dizer isso? Você precisa vigiar a tua atitude. Vigia como você está, com que intenção, com que pensamento você está fazendo cada coisa da sua vida. Vigiou, percebeu que você está irritado, que você está perturbado, que você está pronto para uma atitude menos harmoniosa? Olha que eu estou sendo bem suave. Você precisa, se você vigiou e percebeu que está assim, você precisa ter um mecanismo de limpeza. Qual é o mecanismo de limpeza da sua irritação? Qual é? Coração. Eu estou vibrando baixo, eu estou rancoroso, eu estou irritado. Percebeu isso? Quem percebeu tem chance de resolver. Quem não percebeu, vai batendo. Vai batendo e vai levando, vai batendo e vai levando. Chegou o final do dia: nossa, eu estou exausto e não fiz nada. Quem nunca pensou isso? Quem nunca percebeu isso? Você não está tendo capacidade de perceber. E quem não tem problema, quem não percebe os problemas no decorrer de um dia, não pode ter solução. Quem não tem problema não tem solução, gente. Você só vai vivendo a roda viva. Bateu, levou, bateu, levou, bateu, levou. Isso no casamento vai bem? Isso no trabalho? Isso em lugar nenhum. Nós precisamos ser capazes de finalmente, depois de 2000 anos, utilizarmos Jesus Cristo. Será que a gente está pronto para utilizar Jesus Cristo? Para pôr correntinha no pescoço, eu sei que sim. Santa Ceia na cozinha, eu sei que sim. Para utilizar Jesus Cristo. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai.
Dizer ou fazer? Nós temos sido especialistas em 2000 anos em dizer: ah, eu sou uma pessoa de fé, eu sou um temente a Deus. Mas na hora de fazer, como temos sido nós? Se nós tivéssemos aprendido a fazer a vontade do Pai, nós estaríamos no reino dos céus. Nós estamos no reino da terra. Não é uma questão de opinião. A verdade, a evidência, a prova é que nós não aprendemos. Mas a evidência e a prova, se nós estamos vivos, é despertar finalmente. Ah, mas quando eu vou conseguir despertar? Eu vou subir a Ilha Porchat. Quem assistiu na adolescência aqueles filmes, Os 10 Mandamentos, ali no Jangada? Vocês assistiram ou não? Eu sei que é prova de uma certa idade eu falar um negócio desse, né? Mas vai fazer o quê? Aí subia Moisés num monte, ele abria o braço, as nuvens se afastavam e Deus falava com ele. Se você subir a Ilha Porchat e abrir os braços, o que vai acontecer? Pode ser. Só tem um jeito de Papai do Céu falar com a gente: é a gente abrindo o nosso coração. Os anjos de guarda estão prontos a nos orientar. Eles vieram para nos orientar. Eles têm o maior desejo, o maior amor do mundo para nos orientar. E nós, nada. Eu imagino sempre o tempo que vai ter uma passeata de anjo de guarda na Paulista, tudo com cartolina falando: ouçam-nos pelo amor de Deus. Ouçam-nos pelo amor de Deus. Não há jeito de nós conseguirmos transformar as nossas vidas se nós não mudarmos as más companhias que nós temos andado até agora. E nós podemos mudar as más companhias espirituais que povoam nossas vidas. Como? Vindo para o centro e tomando passe, sem dúvida. Venham sempre que tiverem sentindo um peso maior nas vidas de vocês. Venham sempre. Mas, se nós não aprendermos a mudar as nossas atitudes, vai limpar o pé e vai sujar. Vai limpar o pé e vai sujar. E como suja mais rápido que limpa, nós vamos acabar sempre sujos. E ainda culpa o grupo da prece: ah, os médios lá são muito fracos. Dei azar e peguei um médio fraco. Daí você já vai para a fila assim, ó, tentando saber se você pula aquele que você veio semana passada, porque aquele não. Vigiai e orai para não cair em tentação, porque a carne é fraca, disse Jesus Cristo. Nós estamos num momento crítico das nossas vidas. Alguns de nós podemos ainda pretender aprender e nos transformar. Quem ainda se pretender a essa tarefa, tem algumas práticas que pode realizar. Pode vir ao centro, pode fazer o evangelho em casa, que é muito importante. Você toma banho aqui, mas a casa está complicada. Quem não faz evangelho em casa vai estar tendo apenas toma banho aqui e vai para o lixão. Toma banho aqui e vai para o lixão. Chegou no lixão, já está sujo de novo. O que adianta? Toma banho aqui, mas limpa a casa. O evangelho no lar é da máxima importância. Mas além disso, são etapas. Vem aqui, primeira etapa. Segunda etapa, faça o evangelho no lar. Tenha uma disciplina espiritual na sua casa. Segunda etapa importante. Terceira etapa, traga a oração, traga a religiosidade para a tua vida, para todo momento. Pergunte a si mesmo, a cada momento, como você está, em que sintonia você está vibrando, e tenha consciência de que se a sua sintonia não for de harmonia, você está em muito má companhia. E aí você pode transformar isso tudo com um simples pensamento positivo. Ai, Maurício, você recomenda mais o Pai Nosso ou a Ave Maria? O Pai Nosso, se você for adepto de uma disciplina mais antiga, você pode rezar 50 vezes o Pai Nosso.
Se você rezar 50 vezes o Pai Nosso, tentando entender por que o Brasil perdeu a Copa América, ou o que vai dar da último conflito da novela das 11, porque as novelas são assim, das 6 são as novelas até meio espírita, né? Fica falando em reencarnação, depois vai piorando. Chega a novela das 11, minha gente do céu, o negócio tá... A coisa mais bonita que tem é para saber quem tem a nádega mais bonita, se os homens ou as mulheres. Eu ouvi muito comentário, ainda não vi. Mas nada é proibido para o espírita. Nada é proibido. A única coisa que é indesejável para a vida da gente é como a gente vai viver as coisas. Você pode dizer eu te amo. Olha, o que mais se diz quando você odeia uma pessoa, sabe o que é? Querida. Querida é um elogio. Mas a gente usa o querida torcendo a pessoa. Meu amorzinho. As palavras não mudam nada. As coisas que a gente faz não mudam nada. As correntinhas não mudam nada. Muda é o jeito que a gente faz. E para mudar o jeito que a gente faz, a receita de todos os tempos, de 2000 anos e é presente em cada dia, ainda pode ser vigiai e orai. Obrigado, gente.